Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um tema tão especial, gente, que vale muito a pena. E nós estamos aí nessa jornada juntamente com o Clube do Colágeno para o quê? Fazer com que vocês fiquem mais saudáveis, vocês fiquem mais bonitas, mais elegantes, vivam mais. É isso que é o nosso interesse. E por que não, né, gente? Vamos viver mais belos. Eu quero deixar aqui uma frase, gente, já para começarmos aí, que é uma frase que vai falar a respeito da nossa saúde. Não existe como nós termos um espírito forte, uma mente forte em em um corpo fraco. Então nós precisamos aí fazer todo o processo para ativar todos os nossos sistemas, seja ele um sistema imune, seja ele um sistema de estruturação, que é o sistema esquelético. Nós precisamos muito dele, gente. E nós falamos que na face, a parte óssea é a parte que nós mais fazemos o quê? Nós precisamos dela, porque todo o restante, tanto a musculatura, quanto a gordura, quanto a pele, vai acompanhar essa parte óssea estrutural. E nós sabemos que com o passar do tempo nós vamos perdendo, gente, nós vamos perdendo aí, reabsorvendo, né, esse osso. E a gente sempre fala que, se a pessoa ela já tem uma perca óssea, de massa óssea, isso vai refletir e muito na pele. Talvez é onde que nós veremos, né, com os nossos próprios olhos, a parte mais acentuada, vamos dizer assim, vai chamar mais atenção aos olhos, por quê? Porque o restante, gente, nós não vamos ver. Essa é a verdade, nós não vamos ver. E aí, eu vou falar hoje a respeito do terço superior da face, onde está aí o nosso olhar, esse olhar aí que vai transmitir uma calma, uma serenidade, ou ele vai transmitir também algo cansado, um olhar que não descansa, que está sempre aí em atividade, um olhar que está estressado, cheio de oxidação. Será que o seu olhar como está hoje? Vamos pegar o nosso espelhinho e ver aí, enxergar, não somente olhar no espelho, mas enxergar o que está por trás. E aí, gente, nessa parte do olhar, nós temos o quê? Pálpebra superior e pálpebra inferior. Vou falar a respeito das duas e o que vai comprometer aí essas duas partes que são muito importantes. Gente, a pálpebra superior, ela é muito importante. A parte óssea, mais ainda nessa parte superior, porque se você tocar aqui, ó, a primeira coisa que você vai encontrar vai ser o osso. E aí, nessa pálpebra superior, nós temos algo muito legal e muito bom para o rejuvenescimento, porque nós temos uma parte muscular, mas também temos uma camadinha de gordura, o que às vezes nós não temos na pálpebra inferior. Às vezes a pálpebra inferior, ela está somente, a pele está somente sobre o músculo. E aí é onde nós vemos mais os defeitos. Por quê? Porque aí falta alguma camada de gordura na nossa pálpebra inferior. Por isso que nós vemos, às vezes, nós vemos pigmentos, às vezes nós vemos vasinhos, às vezes a gente vê até a parte óssea, gente. Quando acontece aquele degrau está refletindo o quê? Que houve uma reabsorção óssea. Então, às vezes até é possível ver isso na pálpebra inferior. E aí, nós falamos aqui da órbita, que é muito importante na pálpebra superior, e a gordurinha também. E essa pálpebra superior, gente, às vezes ela vai ser mais acometida, sabe com o quê? Com a gravidade. Às vezes a gravidade vai colaborar para o envelhecimento mais acentuado dessa pálpebra superior. Por quê? Porque toda essa pelezinha, ó, se você consegue já pegar nela, às vezes ela já foi submetida aí a um certo grau de flacidez. E aí, quando nós falamos dessa pálpebra superior, nós lembramos dos R's do rejuvenescimento. Vamos lembrar quais são? Gente, o R do rejuvenescimento. Primeiro, relax.
É o R de relaxamento. Lembra que eu falei que aqui tem um músculo? Então, às vezes, somente dar uma relaxada nesse músculo vai fazer com que abra o seu olhar. Então, às vezes, nós fazemos o quê? Uma toxina botulínica para fazer esse relaxamento, e só de fazer essa toxina botulínica, essa cauda da sobrancelha aqui, ela vai ficar mais aberta. Ficando mais aberta vai dar um ar aí de mais descansado, um ar mais alegre no seu olhar. Imagine só que com uma só ferramenta nós já conseguimos fazer isso, mas ela não é isolada, porque hoje nós sabemos que nós podemos sim fazer a toxina para fazer esse relaxamento do músculo. Aí nós entramos no primeiro R. Depois tem o que? O refresh. Gente, refresh, você vai lembrar do que? Hidratação. Lembra daquele refrescante, a hora que nós borrifamos o arzinho ali e vem aquele refresh, né? Aqueles porozinhos ali sendo absorvidos, aquelas gotículas de água. Então esse é o refresh. E aí vem uma frase que eu quero deixar aqui para vocês: peles hidratadas sempre respondem melhor. Isso em qualquer idade. Tanto é que nós vemos aqui pessoas que já têm muitas pitoses, que são quedas, e aí nós vamos olhar, às vezes elas têm a parte do craquelado e às vezes elas não têm, porque está hidratado. Às vezes está bem caidinho, mas você pega assim na pele, você vê que a pele está hidratada. Então esse é um dos R's do rejuvenescimento, que é o refresh. E depois vem o refill, gente. É o que? Os contornos, fazer o volume, porque essa região também, ela precisa de volume. Então aqui nós temos uma camadinha de gordura, que às vezes ela é uma gordura localizada que a gente não quer, precisa sim fazer a retirada, mas às vezes nós queremos fazer um contorno. Às vezes a pessoa tem uma órbita muito profunda, principalmente nessa região, chega a fazer um acento, fazendo com que o olhar ele fique muito pesado, porque sempre quando nós vamos encontrar linhas, né, ângulos muito marcados, muito definidos, sabe o que acontece? Vai acontecer de, sim, nós fazermos com que a nossa aparência ela fique menos suave, menos agradável. Então, hoje nós estamos aqui falando dessa pálpebra superior e pálpebra inferior, que compõe aí a região do nosso olhar. Falamos dos 2 R's, dos 3 R's já. Vou falar agora do redrape, que é o que, gente? É nós bioestimular. E bioestimular, lembra que é o que nós mais amamos fazer aqui? Bioestimular, nós temos várias formas de bioestimular. Nós temos tecnologias para bioestimular, nós temos os injetáveis para bioestimular, nós temos os fios, gente, os fios de colágeno para bioestimular. E aí nós vamos para um outro R do rejuvenescimento, que se chama remove. Remove é o que? Você remover. Às vezes temos manchinhas, às vezes nós temos o que? Chantelasma, gente, que é aquelas bolsinhas que nós vemos espalhadas, que às vezes as pessoas tiram com laser, elas voltam. Então, nós precisamos fazer essa remoção e às vezes também, como eu já disse aqui, a gordura localizada. E aí, sabe onde que entra, gente? Os enters, entra aí o endolaser, entra nesse remove que nós precisamos de remover. Às vezes, gente, vai passar o tempo, os pacientes que são 50 mais, os pacientes que são 60 mais, e às vezes eles vão precisar fazer, sabe o que? Remover pele. Gente, por quê? Porque já passou muito tempo, não fez os cuidados aí, tanto de prevenção, quanto os skincare, né, os home care que nós indicamos para fazer aquela turnover celular, que é o que? Tirar essa camada de células mortas e vir camadas de células novas. Gente, isso vai acumulando e pesando essa sobrancelha, fazendo com que também a gravidade associada vai fazer com que as pessoas, infelizmente, caia aí, ou felizmente, porque é uma saída, nós temos que dar graças a Deus aí pelas saídas que nós temos, e vai cair na cirurgia, que é o que? A blefaroplastia. Porque às vezes, gente, essa pele ela está tão
envelhecida, ela está tão sem água, está tão sem colágeno, está tão flácida, que ela vai inclusive fazer uma distorção na sua visão, vai atrapalhar a sua visão. Tem pessoas que não conseguem enxergar, por quê? Porque essa pelezinha ela já começou a cair. E, gente, depois do remove, o remove também, gente, a gente fala de manchas. Essa coloração não está legal, então nós precisamos sim fazer um remove, remover aquelas manchas. E aí, remover manchas, gente, nós temos várias formas de remover manchas, entre elas os peelings, nós temos os bricoagulhamentos, então nós precisamos de lembrar desses R's. E também tem o resurfacing, que é o que? Nós fazemos aquele rejuvenescimento mais profundo, que aí entra os peelings, gente, os peelings de fenol, os peelings de ata, que são peelings médio a profundos, entra os protocolos aí dos lasers ablativos e semi-ablativos, porque eles vão atingir uma camada média profunda, então isso vai entrar no protocolo resurfacing. E aqui alguém me perguntou do profile. Gente, o profile, ele vai entrar, sabe onde? Lembra da hidratação? Lembra que nós temos que manter sempre a pele hidratada? Aqui, ó, vou tomar uma aguinha aqui para lembrar vocês da nossa meta hídrica. Lembra da meta hídrica? Nós precisamos estar sempre repondo a quantidade de água no nosso organismo. E aí, aí vocês perguntam, e o bioreconexão, que é o profile? Nós vamos fazer uma hidratação profunda. Então, às vezes, aí vem os anos, né? A experiência, a expertise. Às vezes, nós vamos fazer ele primeiro de tudo. Porque lembra que uma pele hidratada, ela responde melhor a tudo? Responde melhor, gente, inclusive a cirurgia. Responde melhor, inclusive, ao bisturi. Por quê? Porque aquela pele, ela vai responder ao estímulo. Seja ele um estímulo de regeneração, ou seja ele um estímulo de cicatrização. Então, nós precisamos entender que o profile, ele está naquele R do refresh. Lembra? Voltar à hidratação. E é isso que nós fazemos também quando nós investimos no nosso skincare, no nosso home care. Nós vamos estar investindo no refresh, no R do refresh, porque nós vamos estar mantendo a água, fazendo com que quando nós saiamos no sol e aí vem os raios, né, também radicais livres que existe aí na poluição, nós não vamos perder aquela água, gente. Quando nós estamos transpirando, nós estamos perdendo aquela água. Então, quanto mais nós fazemos com que essa pele ela tenha uma espessura dérmica, lembra que a espessura dérmica que vai fazer a nossa pele ficar mais fortinha contra as adversidades, sejam elas adversidades externas ou seja elas adversidades internas, como, por exemplo, o músculo. O músculo, às vezes, ele vai estar contrapondo a pele. Vai ser uma briga desleal, gente. Imagina, o músculo e a pele. Então, nós precisamos fazer o quê? Fazer com que essa pele fique com uma espessura maior para que ela fique mais fortinha e aguente aí todas as intempéries, seja elas climáticas, seja elas externas ou seja elas internas. E aí, alguém me perguntou aqui, cadê quem foi? Me perguntou, sabe do quê? Me perguntou dos tipos de olheira. Por quê? Porque tem aquela olheira, gente, que ela é mais acastanhada, mais amarronzada. Tem a olheira profunda, tem a olheira pigmentar, tem a olheira vascular, tem a olheira sanguínea, gente, que são as olheiras vasculares, e tem a olheira estrutural. Então, nós precisamos diferenciar para o quê? Diagnosticando certo, nós vamos fazer também o tratamento correto. Nós vamos o quê? Alinhar aquele ideal com a nossa expectativa, com o real, com o que é possível. Porque às vezes, se nós temos uma pele que ela foi judiada aí, que ela sofreu aí durante o tempo e nós esquecemos dela, provavelmente nós vamos precisar fazer mais estímulos nela. Então, essa é a conta. É assim que nós vamos fechar a conta. E olheiras profundas, gente, às vezes nós vamos precisar fazer o que? A reestruturação dessa olheira. Olheiras, gente, pigmentares, nós vamos precisar trabalhar aí nessa derme mais superficial, gente. Por quê? Porque é ela que vai carregar as manchas. Então, vamos entender
onde é que está o problema da sua olheira. E às vezes, gente, você vai pensar, mas minha olheira ela é tão profunda, ela é tão isso, tão aquilo. Quer dizer que nós vamos ter que associar tratamentos, porque esses problemas eles podem se associar. Sim, você pode ter uma olheira estrutural e também uma olheira pigmentar ou uma olheira vascular. Então nós precisamos entender para que nós possamos tratar. Gente, olheiras dá uma resposta muito boa quando nós temos os produtos adequados e fazemos o nosso home care adequado. Então, às vezes nós não precisamos intervir, mas quando já faz um vinco aqui, que é aparecer, né, esse sulco que nós vamos começando a ver durante o processo de envelhecimento, é os 50 mais, é os 60 mais aí, 45 mais, já vai começando a ver o que? Essa parte mais funda. Então nós precisamos lançar mão de quê? Daqueles que vão reestruturar, seja eles os preenchedores ou podem ser também, gente, os fios, porque hoje nós sabemos que os fios, eles já são ditos fios de colágeno, porque eles vão estimular o colágeno, mas eles também vão devolver a estrutura. Então, gente, nós podemos usar aí aqueles fios que eles são fios screen que a gente fala, ou os fios filler, que são vários fiozinhos juntos e eles vão promover também um aumento de volume. Aumentou o volume, nós vamos devolver a estrutura da região e vamos sim fazer o rejuvenescimento da região do olhar, essa região que expressa tanto, que leva você aí mais ainda do que as suas palavras, porque quando nós conversamos, gente, nós sabemos que aquelas pessoas que olham no olhar, né, nos nossos olhos, dentro dos olhos, hoje é mais difícil, porque as pessoas, elas estão sempre aí muito atarefadas, às vezes elas conversam olhando para cima, olhando para baixo, olhando no celular, mas quando as pessoas fitam os nossos olhares aí, os nossos olhos, elas podem sim fazer o que? Ver o rejuvenescimento, ver o cuidado que nós temos com esse olhar. Gente, eu falo que é uma das regiões mais críticas para se tratar. Então, nós precisamos lançar mão de tecnologias. Aí você vai me perguntar, que tecnologia eu posso usar aí? Lembra quando nós falamos do bioestímulo? Nós podemos usar lasers, nós podemos usar ultrassom microfocado, nós podemos usar inclusive radiofrequência, gente, para estimular essa região. Lembra que quando nós falamos do ultrassom, ele vai até camadas mais profundas e vai fazendo aí aquela modulação do músculo, fazendo ele ficar mais enrijecido, mais entumecido, e isso vai dar mais firmeza a todo o restante, porque a camada muscular está logo acima da camada estrutural, camada óssea, dos ossos. Então, nós precisamos também trabalhar essa região também. Gente, falei aí várias coisas para vocês. Falei dos tratamentos aí. Aí você vai me perguntar, onde que fica o microagulhamento? Onde que fica o jato de plasma? Gente, o microagulhamento, geralmente nós fazemos um drug delivery, que é o quê? Jogar ali algumas substâncias, alguns ativos para a pele absorver. Então isso vai devolver, sabe o quê? Devolver o vício, devolver a hidratação. Então é aí que vai entrar. E o jato de plasma, aonde que ele vai entrar? O jato de plasma, lembra que ele faz uma pequena retração? Então ele vai entrar nos protocolos de bioestímulo. Então vai estimular essa região e vai fazer também uma retração. Onde o endolaser vai entrar? Gente, também no bioestímulo. E às vezes, gente, nessa camadinha de gordura, porque lembra que o endolaser, ele faz uma lipo a laser e faz também um lifting a laser. Então, se nós temos uma gordurinha, aquela pessoa que você palpa aqui, você sente que tem estrutura, que tem gordura ali mesmo, nós precisamos retirar. Nós podemos retirar com substâncias químicas como os Emptures? Sim, nós podemos, mas hoje nós temos o endolaser, que é o quê? Algo que é mais preciso. Então, nós vamos também utilizar o endolaser. Gente, falei aqui de tantas coisas pra vocês. O que nós vamos fazer primeiro? O que nós vamos fazer resurface? Nós vamos fazer estruturação? Nós vamos fazer a hidratação, que é o refresh? O que nós vamos fazer primeiro? Aí entra a expertise do profissional, juntamente com a queixa, gente. Porque tem pessoas que querem as coisas para ontem. E aí nós lembramos daquele nosso jardim. Se as pessoas estão com mais pressa, agora, por exemplo, tem pouco tempo para o Natal. Se nós quisermos
fazer algo para o Natal, nós precisamos lançar mão provavelmente dos preenchedores, porque eles vão dar um resultado ali na hora e vai fazer uma melhora durante esse período que antecede aí as festas. Mas o bioestimulador, ele vai ter sim um resultado, mas ele vai ter um resultado ainda no meio ali da sua ação, porque nós precisamos esperar, lembra, de 3 a 4 semanas para o seu organismo fazer o reparo, fazer a produção desse colágeno, dessa elastina. Lembra que o colágeno, gente, ele é o cimento do nosso corpo, então ele vai estar entre os tecidos, todos eles. Nós temos vários tipos de colágeno, gente, colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e aí eles vão estar presentes nos ossos, até nos vasos, que são os nossos vasos sanguíneos, tem colágeno. Então nós precisamos saber que esse colágeno, ele vai ser produzido ele é uma molécula difícil de ser produzida. Então nós vamos dar o estímulo, nós vamos restabelecer, lembra, a nossa dispensa ali dos materiais básicos para a produção de colágeno: água, vitamina C, zinco, prolina, lisina. É isso que nós tomamos quando nós tomamos colágeno. Às vezes há uma distorção quando nós pensamos em tomar alguma coisa. Nós pensamos que nós estamos tomando colágeno puro. Não, nós estamos tomando aquilo que vai fornecer o ambiente correto para a produção do colágeno. Então nós estimulamos a célula produtora de colágeno e guardamos ali, nós temos na nossa dispensa o que aquela célula vai precisar. Então se ela for lá e precisar de prolina, de vitamina C, ela tem, porque nós estamos nos alimentando adequadamente e nós estamos suplementando se nós não estamos nos alimentando adequadamente devido à correria do dia a dia, devido aí nós não termos, né, o tempo desse preparo corretamente. Então isso tudo vai depender da sua análise. Nós falamos que análise de pele, gente, nós podemos até fazer uma análise, mas esse online, mas, por exemplo, isso aqui é um canal para nós darmos algo, uma visão mais crítica para vocês com relação aos procedimentos, com relação a levar aí esse que é o nosso santuário, que é o nosso corpo, a um nível de saúde. Porque se existe a saúde externa, é porque ela é um reflexo da saúde interna. E aí nós falamos que o diagnóstico, né, para se fazer aí da pele, ela é como se fosse um diagnóstico de criança. Nós precisamos pegar para que nós possamos ver. Então, gente, falamos aí tanto aí a respeito dessa região que ela precisa ser hidratada. Nós falamos aí dos 5, 6 R's do rejuvenescimento, que é o relax, o refresh, o refill, o redrape, o remove e o resurf ou resurface. Então, nós não temos desculpas, sem desculpas. Falamos a respeito das peles hidratadas. As peles hidratadas, elas respondem melhor, e isso quer dizer que está relacionado com o seu skincare. Falamos aí que um espírito fraco não habita num corpo fraco, num espírito forte não habita num corpo fraco. Então nós precisamos estar trabalhando, estar fornecendo esses estímulos. E a fase, gente, é só aquela que vai levar a sua mensagem, levar a sua palavra, levar o que você carrega, porque é através dela que você vai gesticular, é através dela que você vai se expressar, é através dela que você vai falar. Então, nós precisamos sim cuidar, fazer aí os nossos estímulos anuais. Nós temos a pirâmide, lembra? A nossa pirâmide de procedimentos. Os bioestimuladores nós vamos fazer mais espaçados, o Botox com um pouquinho de espaço também. As hidratações nós vamos fazer sempre, gente. Por quê? Porque às vezes nós não estamos muito habituados a cuidar aí do nosso skincare. Então, um beijo pra vocês. Hoje estamos na correria, por isso fizemos essa live nesse horário para levar aí mais saúde, levar mais, sim, estética, sim, mas ela não subsiste se não houver uma saúde por trás para fazer o que? A longevidade dos nossos
procedimentos. Estamos aí finalizando muitos procedimentos, muitos pacientes aí nesse ano, graças a Deus, muitos pacientes que fizeram protocolos de lifting, que são protocolos mais cirúrgicos. Agora nós temos aí, gente, uns protocolos que dão essa segurança para se fazer esses mini liftings, né? Tem protocolos não minimamente invasivos. Então, tudo isso nós conseguimos entregar aí para muitos pacientes. Então, nós entramos nesse mês de dezembro muito gratos, porque agora nós estamos finalizando. Alguns nós estamos começando. Estamos começando porque, vai deixar para janeiro começar, gente? Não vamos deixar para janeiro. Só alguns protocolos aí com relação à mancha, melasma, que nós estamos deixando para depois, porque as pessoas vão viajar, vão ir para a praia. Então, esse sim nós estamos deixando para depois. Mas aquele sorrisão que você deseja, aquele o preenchedor, né, o lábio mais hidratado, com mais contorno, esse daí dá pra gente fazer ainda antes do Natal, antes da virada do ano, pra você passar mais bem consigo mesmo e passar aí, né, fazendo sua maquiagem, tendo mais orgulho do que você está vendo do outro lado daquele espelho, ok? Um beijo pra vocês. Provavelmente na semana que vem nós vamos também mudar aí o dia da nossa live. Eu acredito que vai ser na quinta-feira por causa do nosso... por causa de uma viagem que vamos fazer aí no final de semana, justo para poder levar aí mais conteúdo para as pessoas. Então nós somos essas pessoas que transbordam, essas pessoas que ajudam umas às outras. É para isso que nós estamos a serviço, não é verdade? Então vamos aí e um beijo para vocês. Fiquem com essa frase, que um espírito fraco não habita num corpo, um espírito forte não habita num corpo fraco. E o inverso também, gente, é verdadeiro. Nós, quando desenvolvemos essa parte mais externa, as outras elas vão acompanhar. Se nós estamos conectados, se nós estamos alinhados, as outras elas vão acompanhar. Um beijo pra vocês e até a próxima semana com o nosso Clube do Colágeno. Se você não entrou, pode entrar lá no link da minha bio para você ser avisado aí das novidades, não é verdade? Que nós disponibilizamos aí para vocês, tanto com relação a tratamentos, quanto em relação a esse espírito mais crítico aí que vocês precisam ter para se manter aí mais jovens, mais saudáveis e também mais belos. Um beijo para vocês e até a próxima.